Ame como se nunca tivesse sido ferido. Capítulo 7. Lutadores, incendiários e pacificadores. Rapazes, comportem-se. A voz do papai atravessou em direção ao local onde meus 2 irmãos e eu estávamos fazendo um tumulto. Parecia que ele sempre estava dizendo para a gente parar de bagunçar. E, fiel a seu caráter, ele seguia a ordem nos lembrando das consequências caso a gente desobedecesse. Mas meninos não deixam de ser meninos. Não me lembro exatamente como isso aconteceu. Talvez meus irmãos e eu tenhamos começado a brigar no quarto, ou apenas tenhamos continuado uma disputa anteriormente interrompida. No entanto, começou e terminou com um estrondo. Mostrando a sua força, um dos meus irmãos mais velhos pegou meu pequeno corpo em seus braços e me jogou na parede. Eu bati direto no drywall. Foi meio engraçado ver a marca do meu corpo na parede. Nós 3 ficamos boquiabertos e os olhos arregalados por causa do buraco gigantesco. Papai, é claro, não achou engraçado. Eu ouvi meu pai gritar para nós entrarmos para o quarto dele. Era o momento do julgamento. Sabíamos que merecíamos ser punidos. E planejei levar a surra como um campeão. Meu pai era um grande homem que sempre manteve suas emoções sob controle. Eu nunca tinha visto ele perder a calma. Ele ficava chateado conosco como nos comportávamos mal. E sempre merecíamos suas palavras corretivas e qualquer punição que ele pudesse distribuir. Mas ele certamente nunca nos disciplinou por raiva. Eu admirava meu pai por isso. Dessa vez era diferente. Olhamos para trás, percebo agora que provavelmente o levamos a seu limite, causado pelas pressões de ser um pastor e o peso financeiro de cuidar de uma grande família e tentar resolver as dificuldades de certas pessoas da igreja. Papai pegou o cinto quando meus 2 irmãos e eu alinhamos à frente dele. 3 sujeitos culpados. Eu sabia que merecia o que estava por vir, mas meu pai parecia um pouco mais zangado do que o normal. Deixe-me ser claro. Ele não nos açoitou até a morte, ou gritou como um lunático, ou qualquer coisa do tipo. Ele estava simplesmente muito bravo. Depois que nós 3 levamos nossas chicotadas, meus irmãos e eu saímos da sala, doloridos e envergonhados. Juramos a nós mesmos que nunca mais iríamos brigar em casa de novo. 1 hora depois, enquanto estávamos brincando com nossos soldadinhos de brinquedo ou algo assim, nosso pai gritou: "Rapazes, por favor, voltem para o quarto." Meu estômago afundou. Ainda estávamos encrencados? A surra não foi o suficiente? Meus irmãos e eu trocamos olhares confusos e lentamente nos arrastamos de volta ao quarto dele. Eu nunca vou esquecer o olhar no rosto do papai. Seus olhos estavam vermelhos de chorar e pesados de tristeza. Eu entenderia muito bem essa mesma expressão de pai muitos anos depois. Eu estava confuso. Nós fizemos algo errado? Então veio o mais comovente ato de humildade que eu já havia experimentado de pai para filho. Enquanto nós 4 estávamos em círculo, papai caiu de joelhos. Lágrimas começaram a escorrer por sua face. Soluços profundos e dolorosos saíram do seu corpo trêmulo. "Me desculpe", ele gaguejou. "O papai de vocês errou. Eu perdi a paciência e não deveria ter feito isso com vocês." Papai sempre insistiu que nos desculpássemos uns com os outros, nos fazendo dizer "me desculpe" por roubar um brinquedo ou por xingar alguém. Mas lá na nossa frente, com os joelhos dobrados no carpete, tratava-se de um grande homem, nosso pai, desculpando-se conosco. Embora eu fosse um garotinho, sabia em meu coração que não poderia ter sido fácil para ele admitir que estava errado. Essa imagem memorável de humildade deixou uma marca em nossas vidas. Era uma cena que nenhum de nós jamais esqueceria. E então papai tirou o cinto. Ele o apertou com força na mão trêmula enquanto o entregou a um de nós. "Aqui", disse ele, "bata em mim." Meus irmãos e eu olhamos para ele congelados.
Nenhum de nós aceitaria isso. As nossas lágrimas caíram em nossos rostos. Não havia nada a fazer além de chorar. Meus irmãos e eu nos aproximamos e abraçamos nosso pai com força. O Espírito de Deus estava naquele quarto conosco, empunhando seu poder em um momento de perdão, de raiva controlada e de vidas mudadas para sempre. Anos depois, percebi em primeira mão o que meu pai estava passando, minha própria dificuldade em lidar com a rebelião de uma criança e uma casa cheia de batalhas verbais que seguiam, causando destruição muito depois que a última palavra tinha sido dita. Simplesmente era muita coisa. Eu odiava o que isso estava fazendo com a nossa família. Eu odiava o que estava fazendo comigo. Ufa! O amor não se ira facilmente. Você se lembra de um momento em que você perdeu o controle do seu temperamento? Talvez você tenha gritado com seu filho, talvez até escorregado em um palavrão, e isso apagou a luz do seu dia. Talvez você já estivesse no limite ao dirigir para a casa do trabalho. Então alguma pessoa lhe fechou e você começou a gritar com ela e a andar com o carro colado ao dela. Talvez de algumas noites consecutivas de pouco sono você explodiu em um grito com sua esposa. Ou tenha ficado tão fora de controle que tenha feito algo físico, jogado algo em alguém, esmurrado uma parede ou quebrado uma janela. Todos nós já estivemos nesse lugar de alguma forma. É normal ficar com raiva e querer fazer algo sobre isso. Mas não podemos nos posicionar para amarmos como se nunca tivéssemos sido feridos se somos governados por nossos temperamentos. Efésios 4:26 nos diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. A raiva não é pecado, a falta de controle é. O versículo seguinte adverte: não deem lugar ao diabo. Quando nos apegamos à raiva, quando cuidamos dela, quando nos prendemos a ela, quando pensamos sobre e sonhamos com ela, nós damos o lugar ao diabo. A palavra grega traduzida como lugar ou ponto de apoio é topos, que significa oportunidade. É também de onde vem a palavra topografia. Quando vivemos com raiva não resolvida, o inimigo ganha terreno em nossos corações. Nós damos autoridade ao inimigo. Assim como o diabo cresce pela divisão, ele também funciona bem em um ambiente de raiva. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. Não dê ao inimigo qualquer território para montar seu acampamento. A ira é vizinha do perigo. A melhor cura para administrar sua ira é tardar-se. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Provérbios 16:32. Um dos piores frutos da ira é a vingança, como eu falei no capítulo 4. A vingança é um péssimo companheiro de viagem. É como morder um cachorro porque o cachorro mordeu você. Quando você busca vingança, você está cedendo ao desejo de infligir danos e punições às pessoas que lhe ofenderam. Você deseja o mal a elas. Você as amaldiçoa. Você pode até querer que eles morram. A vingança é realmente o pior estágio da falta de perdão. Ela rouba a criatividade, a energia positiva e a alegria que você precisa para viver bem. Deus promete vingar-se de seus inimigos. O que é mais crucial para você é o modo como você lida com a sua sede de justiça. Então, controle a sua ira. Seja tardio em responder. Mantenha seu espírito sob controle. A Bíblia ensina que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Às vezes tentamos resolver problemas desencadeando a raiva. A verdade é que essa emoção descontrolada nunca produzirá um comportamento correto. O amor não se irrita facilmente. Momentos desprotegidos.
As pressões da vida tendem a despertar nossas mais profundas emoções. Em tais situações, somos vulneráveis ao que chamo de um momento desprotegido. Tudo o que você precisa é de alguns minutos, ou mesmo alguns segundos, e você pode perder sua reputação, seu testemunho, seu ministério ou seus relacionamentos. Davi quase perdeu o trono por causa de um momento desprotegidos. Vou chegar lá em um minuto. Permita-me primeiro compartilhar um dos meus. Certa noite, quando nossos filhos eram pequenos e eu os levava para casa após um culto de quarta-feira à noite, Cherise tinha saído da cidade e eu estava sozinho com todos os 5 filhos. Na volta para casa, todos começaram a gritar, dizendo que estavam morrendo de fome. Paramos em um restaurante fast food com grandes iniciais. Depois que cheguei ao drive-thru, pedi 5 refeições de cheeseburgers para as crianças, pedindo especifica enfaticamente que fossem sem cebolas e picles. De volta para casa, as crianças já estavam rasgando suas embalagens de papelão e desembrulhando seus hambúrgueres, quando alguém gritou de pavor: "Tem cebolas no meu!" Então o outro lamentou: "Tem picles no meu!" Acontece que todos os lanches tinham picles e cebolas. Crianças sendo crianças, elas não comeram nada. Eu joguei todas as 5 refeições infelizes no lixo e dei cereal para elas comerem. Na quarta-feira seguinte, as crianças e eu fomos no mesmo restaurante depois do culto. Nós entramos no drive-thru e eu fiz o mesmo pedido. Desta vez implorei para as mulheres falarem comigo através da caixa preta. "Por favor, senhora, sem cebola e sem picles. Isto é extremamente importante. Pedimos por isso a semana passada e não foi seguido. Por favor, preste atenção esta semana, sem picles ou cebola." Claro, eu fui extremamente gentil ao tratar disso. Eu sou o pastor Franklin, afinal. Para não mencionar que alguns dos membros da igreja estavam na fila logo atrás de mim. A mulher, cuja voz eu reconheci ser a mesma da semana anterior, garantiu-me que iria cuidar disso. Nós chegamos em casa, as crianças se sentaram à mesa e eu desembrulhei o cheeseburger número 1, sem cebola e sem picles, e sem carne, nada além de uma fatia de queijo com um pouco de ketchup e mostarda enfeitava o pão. Eu peguei o cheeseburger número 2, idem, cheeseburger número 3, mesma coisa. Até então, o vapor estava assoviando para fora das minhas orelhas, e meus olhos estavam rolando em torno das suas órbitas, tipo a criança em O Exorcista. Eu estava pronto para contar a alguma pessoa o que ela poderia fazer com aqueles cheeseburgers. Liguei para o restaurante e perguntei: "Chama o gerente? Quem é o dono desse restaurante? Eu quero um nome, eu quero um número." Algumas das crianças começaram a me aplaudir. "Vai, papai, pega eles." No meio da minha birra, dei-me conta de que eu havia acabado de pregar para centenas de pessoas e agora estava prestes a afrontar alguém. Eu imediatamente tinha que me acalmar. Percebi que estava tendo um momento desprotegido. Jesus disse: "Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno." Mateus 5, 21 a 22. Opa, um momento desprotegido pode mudar sua vida. Pode fazer você perder o testemunho. Pode lhe fazer perder a unção. Pode lhe fazer perder o emprego. Pode fazer você ir para a prisão. Pode sufocar o movimento do Espírito Santo em sua vida. Pode fechar a porta para milagres. Pode cortar o fluxo de bênçãos. Um momento desprotegido quase custou o trono de Davi. Quem lhe mandou soltar a espada? Antes de Davi ser coroado rei de Israel, ele foi um fugitivo em seu próprio país. Ele estava fugindo do rei Saul. Embora Davi fosse ungido rei durante o reinado de Saul, ele não subiu ao trono imediatamente. Ele foi ungido aos 17 anos,
mas não foi coroado até os 30 anos de idade. Enquanto o seu 30º aniversário se aproximava, o relógio estava correndo e nenhuma das promessas de Deus havia se concretizado na vida de Davi. Como Deus pode dizer uma coisa enquanto as circunstâncias da sua vida dizem o contrário? Muitas vezes, antes de chegar ao seu destino, você experimentará o oposto do que deseja. Não só isso, mas às vezes você será testado logo antes de virar a esquina para receber o que Deus prometeu. Antes de Davi ser coroado rei de Israel, ele e seu bando de rebeldes acamparam em terras da propriedade de Nabal, um homem rico. Nabal era casado com uma mulher muito bonita e inteligente, chamada Abigail. Embora este homem tenha agido totalmente, sua esposa usou o discernimento para honrar Davi, o homem de Deus. Veja em 1 Carta a Samuel 25. Os homens de Davi haviam decidido proteger e guardar os pastores de Nabal. Em vez de pedir pagamento em dinheiro, eles pediriam comida para reabastecer suas forças. Nabal agiu exatamente como seu nome, que significa tolo. Ele se recusou a dar qualquer alimento a eles. Adicionando insultos e injúria, ele acusou Davi de ser um servo que havia se separado de seu mestre. Em outras palavras, ele chamou de Davi de um ninguém. Ao rejeitar Davi, Nabal o insultou. Quando os homens de Davi relataram o que havia acontecido, Davi ficou furioso. Nesse momento desprotegido, reuniu 400 dos seus mais ferozes guerreiros. Ponham suas espadas na cintura, rapaziada, disse ele. Vamos pegar esse Nabal, que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quantos de vocês chegaram a um ponto de explosão em sua vida? Estresse no trabalho, problemas de saúde, problemas no casamento, toneladas de lavação de roupa suja, crianças gritando, chefes antipáticos. Então algo acontece que você faz perder isso. Quando a pressão aumenta e nossas reservas emocionais e mentais estão se esvaziando, basta uma conversa, uma cutucada em nossa ferida que já está escorrendo, uma pessoa nos envergonhando ou um comentário doloroso e podemos rasgar alguém em pedaços. Talvez não fisicamente, mas por meio de nossas palavras ou ações rancorosas. A emoção humana é imprevisível e os cristãos certamente não estão isentos daqueles momentos em que as pressões da vida trazem nossas emoções mais cruas e profundas. Pense sobre isso. Como fica seu nível de paciência quando o estresse é maior? Ou quando a conta bancária está diminuindo? Ou quando seus adolescentes estão aprontando? Ou quando o chefe exige mais tempo por menos salário de novo? Ou quando você está cuidando de um pai idoso com Alzheimer e você se sente esgotado cuidando dos seus próprios filhos? Não é tão fácil esmagar emoções de fogo nessas situações. Quando Abigail ouviu que Davi estava vindo para destruir sua família, ela não desmoronou diante da crise iminente. Em vez disso, ela preparou um piquenique. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbio 15:1. Abigail cuidadosamente ajustou o seu tempo e foi ao encontro de Davi. Ela preparou uma incrível refeição de pão, vinho, cordeiro e bolo. Ela chegou e ofereceu a ele e a seus homens o que ela havia preparado. Ela alimentou Davi, acalmou-o e fez com que ele relaxasse. Deus colocou Abigail na vida de Davi para impedi-lo de fazer algo que mataria seu destino. Eu acho que Deus sempre coloca uma Abigail em nossas vidas. Pode ser um amigo, um cônjuge, um pastor, a distração de um telefonema ou mesmo de uma criança. E esta Abigail irá apaziguar-lhe. Talvez você tenha uma Abigail em sua vida. Se não, quero apresentar-lhe alguém que sempre estará presente para você, o Espírito Santo. O Espírito Santo quer interceptar seus momentos desprotegidos. Assim que
você estiver pronto para afrontar alguém, o Espírito Santo pode sussurrar em seu ouvido: solte a sua espada. Seja qual for o desafio que estiver diante de você, saiba que é uma distração projetada para o inimigo lhe afastar do seu destino. Se Davi tivesse ignorado a interceptação de Abigail, isso teria estragado tudo. Ele não teria sido coroado rei de Israel. Esteja ciente de seus momentos desprotegidos. Nunca responda às picadas de tornozelo de um homem menor. Não se sinta como se estivesse que descer ao mesmo nível. Deus vai lidar com pessoas assim. Uma coisa surpreendente sobre essa história é que Nabal morreu algumas semanas depois. Davi se casou com Abigail e ele acabou se tornando um grande rei. Ao salvar o futuro de Davi, essa mulher garantiu o próprio futuro. Deus cuidou do inimigo de Davi e ele quer fazer o mesmo por você. Então, quando a discussão irrompe, quando alguém faz o seu sangue ferver, quando alguém que você ama diz que algo ou faz algo que lhe corta ao meio, deixe o Espírito Santo entrar. Deixe que ele impeça você de fazer algo estúpido que custará sua família, seu sonho ou seu destino. Às vezes você tem que acalar. Há momentos em que somos incapazes de desconectar-nos fisicamente de uma situação, mas podemos afastar nossas espadas de outra forma, calando a boca. Costumávamos cantar uma velha canção cristã na igreja sobre como o Senhor lutaria nossas batalhas, se permitíssemos que Ele o fizesse, e sempre teríamos a vitória. Você não precisa discutir com seu inimigo, você precisa se calar e deixar o Senhor lutar sua batalha. Você não precisa afrontar as pessoas que fofocam sobre você. Você precisa deixar que Deus lhe mostre o erro de seus caminhos. Você não precisa berrar com seus filhos porque eles fizeram algo estúpido. Você precisa ficar quieto e deixar que Deus trabalhe em suas vidas. Você não precisa lançar "você me paga" ao seu cônjuge depois que ele ou ela disse algo doloroso. Você pode orar e dizer para si mesmo: fique quieto, há uma vitória em progresso nessa situação. Você provavelmente conhece a história sobre como Israel conquistou a cidade de Jericó. Não foi um resultado de seus soldados bem armados ou de suas estratégias de batalha bem calculadas. Deus prometeu a vitória de formas inusitadas. Ele ordenou que o povo marchasse pela cidade uma vez por 6 dias, seguido por 7 vezes no 7º dia, durante o qual os sacerdotes tocariam os chifres e o povo gritaria. O que é interessante, e muitos pedem esse detalhe crucial, é que antes que isso acontecesse, Josué ordenou ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Josué 6:10. Em outras palavras, cale a boca até que eu diga o contrário. Quantas vezes você abriu a boca e causou destruição com as palavras que saíram? Talvez você tenha xingado alguém e no mesmo momento em que a primeira palavra escapou, você sabia que ela estava errada. Talvez você tenha gritado comentários dolorosos que influenciaram negativamente o que antes era uma grande amizade. Talvez você tenha repreendido um ente querido sem qualquer medida de autocontrole, e isso marcou seu senso de identidade. Da próxima vez que você estiver tentado a atingir esse estado, fique quieto, um milagre está em progresso. Eu gosto do que Benjamin Franklin disse: lembre-se não apenas de dizer a coisa certa no lugar certo, mas muito mais difícil de deixar de dizer a coisa errada no momento tentador. Seja um fabricante de paz. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Mateus 5:9.
Outra tradução diz: bem-aventurados os que fazem a paz. Eu gosto do termo fabricantes da paz. Chega um momento em que você deve lutar pelo que acredita. Chega um momento em que você deve lutar pelos seus direitos e às vezes pela sua própria vida. Mas assim como há tempo para a guerra, há um tempo para a paz. Veja Eclesiastes 3:8. Alguns de nós somos lutadores naturais. Isso nem sempre é uma coisa ruim, mas pode não ser saudável. Eu admito, eu sou uma dessas pessoas. Se eu realmente acredito que estou em alguma coisa, eu vou lutar contra você até as últimas consequências. Tente roubar meu barco, eu vou afundar nós dois antes que eu permita que você faça isso. Pergunte a si mesmo: quando você se encontra no meio de uma situação tensa e acalorada, como sua presença muda as coisas? Você adiciona querosene às chamas flamejantes ou você apaga o fogo? Tenho certeza que você conhece alguém que tem talento para agitar as coisas. Se ele enfiar a cabeça em uma conversa que você está tendo com um amigo, ele vai rapidamente perder a compostura, aumentar o volume ao máximo e elevar a conversa a um nível tenso de loucura. Parece que, em todo lugar que ele vai, o problema aparece. Alternativamente, uma pessoa que fabrica a paz irá neutralizar situações. Ela não vai atiçar as chamas, ela apagará o fogo. Pense em Abigail, pense em Jesus. Tenha uma mente que a paz não é a ausência de problemas. Paz não significa que todos gostarão de você ou que você nunca experimentará resistência. A paz está em pé no meio de uma tempestade, quando o raio cai a alguns centímetros de distância. O trovão bate em sua orelha, seus olhos estão embaçados pela chuva forte, você não consegue ficar em pé, mas escolhe permanecer calmo e não entrar em pânico. Você escolhe confiar em Deus. Você escolhe ficar em paz no meio de uma tempestade. Não deixe a contenda afetar-lhe. Seja um fabricante de paz. A paz interna afeta a atmosfera externa. Então, fique tranquilo quando seu cônjuge tentar atiçar brigas. Mantenha sua paz quando seu adolescente disser algo ruim para você. Mantenha sua paz quando alguém fofoca pelas suas costas. Mantenha sua paz quando alguém na igreja espalha mentiras sobre você. Esteja em paz quando os outros não estão. Estou totalmente em paz com o fato de que todos não estão em paz comigo. Não é que eu esteja bravo com as pessoas ou as ofendi intencionalmente. É que nem todo mundo gosta ou concorda comigo. Eu estou bem com isso. Eu me esforço para estar em paz com todos, mas o sentimento nem sempre é recíproco. Nem todo mundo vai querer estar em paz com você. Paulo escreveu: façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12:18. Às vezes, simplesmente não é possível. Há momentos em que nossas iniciativas de fabricantes de paz nem sempre são bem-sucedidas. Você pode se desculpar com a prima que guardou rancor de você por anos, mas ela pode se recusar a deixar isso para lá. Você pode falar palavras pacíficas com o seu cônjuge, mas o seu cônjuge pode se recusar a retribuir o favor e continuar a guerrear com palavras tempestuosas. Você pode tentar ficar em paz com o seu colega de trabalho, mas ele pode se recusar a lhe dar trégua e, em vez disso, preferir continuar fofocando sobre você. Fique em paz com o fato de que nem todo mundo vai querer estar em paz com você. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregar e curar as pessoas, ele deu uma instrução interessante. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Lucas 10, de 5-6. Jesus estava dizendo à sua tripulação que aqueles que recebessem a paz que eles ofereciam experimentariam a paz em seus lares. Se eles se recusassem, a paz oferecida viria em dobro para os discípulos. Ser um fabricante de paz é um ótimo negócio.
perseguindo a paz. Se você deseja a paz, vai ter que persegui-la. Procure pela paz, seja intencional a esse respeito. Aqui estão alguns passos práticos para ajudá-lo ao longo do caminho. Primeiro, dome a sua língua. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Em segundo lugar, não entre na luta. Quando uma disputa familiar ou um desentendimento no trabalho irrompe, não escolha lados, não some ao conflito. Em vez disso, ore sobre a situação e proclame a vitória sobre ela. Terceiro, esteja atento com quem você anda. Quando a maioria dos seus amigos são insatisfeitos, negativos ou críticos, há uma grande probabilidade de que você acabe como eles. Quarto, pare. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em outras palavras, leve a situação a Deus e pare. Permita que a paz de Cristo governe em seu coração. Você foi criado para ser um fabricante de paz. Veja Colossenses 3:15. A grande ideia. Permita que o Espírito Santo guarde seus momentos desprotegidos e aprenda a ser um pacificador.